Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem e com saúde. Agora vamos iniciar essa semana o segundo bimestre e com isso, matéria nova. Vocês observaram que eu postei no grupo a correção da atividade anterior. Eu ia fazer essa correção nesse vídeo, mas achei que ele fosse ficar muito extenso, muito pesado. Caso alguém fique com dúvidas em alguma questão, é só me chamar no particular que eu esclareço sem problemas. Então vamos lá. Vocês vão observar lá no início da apostila que ela trabalha com 3 habilidades, basicamente. Ela trabalha com a questão da diferenciação entre fato e opinião. Fato, algo que se pode provar, é comprovado, é de conhecimento geral. E opinião, que é algo pessoal e muitas vezes gera polêmica, nem todos possuem a mesma opinião. Então, a apostila aborda diferentes gêneros textuais, charge, narrativa, fábula. A apostila ela trabalha essa questão de fato e opinião. Vocês vão fazer os exercícios. E ela também trabalha os elementos, que dão coesão, que dão sentido, faz o texto, eles fazem com que o texto fique coeso, que ele fique de fácil entendimento. E também eles também proporcionam significado ao texto. Nesse caso, nós vamos ver as conjunções. É uma matéria um pouco complicada, vou tentar explicar de uma forma simples para que todos entendam. Antes de entrarmos nas conjunções propriamente ditas, vamos aqui relembrar alguns conceitos. Basicamente, os conceitos de frase, oração e período. Coloquei aqui. Na língua portuguesa, para produzirmos um texto verbal, aquele texto que utiliza as palavras, tanto de forma oral como escrita, nós utilizamos as frases, as orações e os períodos. E aí, o que vem a ser uma frase? A frase nada mais é que um conjunto de palavras que tenha significado. Para ser frase, nós precisamos iniciar com letra maiúscula, terminar com uma pontuação, pode ser ponto final, ponto de exclamação, interrogação, reticências, e ter sentido, não adianta não ter sentido. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Eu coloquei aqui, go é uma frase. Então, dentro de um contexto, todo mundo entende. Começa com letra maiúscula, terminou com ponto e tem sentido. Silêncio, também entram lá no hospital, vão ver aqui essa frase e vão entender. Psiu, a mesma coisa, dentro de um contexto, todo mundo vai entender. Ele mora aqui, olha lá, letra maiúscula, terminou com ponto, todo mundo entende. A diferença é que as 3 primeiras, go, silêncio e psiu, não possuem verbos. E a última possui verbo, que é o verbo morar. Então, nós vamos dizer que essas 3 primeiras são frases nominais e a última é uma frase verbal. E aí, por quê? Óbvio, As primeiras não possuem verbos, frase nominal. Então, as 3 são frases nominais. E a última possui verbo, é uma frase verbal. Então, coloquei aqui a explicação abaixo. Frase nominal. As frases nominais não apresentam verbo. Coloquei os exemplos. Trabalho digno desse feirante. É uma frase porque começa com letra maiúscula, termina com ponto, tem sentido. E ela é nominal por quê? Porque não possui verbo. Bom dia, a mesma coisa. É uma frase, começa com letra maiúscula, terminou com ponto aqui de exclamação e tem sentido. E ela é nominal por quê? Porque não tem verbo. E aí as frases verbais, já disse, aquelas que possuem verbos. Então, olha lá. Termine suas tarefas já. Letra maiúscula, ponto, e aí o verbo aqui terminar. Então, é uma frase verbal. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Uma frase, começou com letra maiúscula, terminou com um ponto. Aqui nós temos, inclusive, 2 verbos. Então, uma frase verbal. Tudo bem? E aí, nós temos aqui os tipos de frase. Então, nós temos as frases declarativas, que podem ser afirmativas ou negativas. Então, uma frase que declara algo, afirmando ou negando. Então, exemplo,
Maria comprou muitos livros, uma frase declarativa afirmativa. Ela não está em casa, uma frase declarativa negativa, declara algo de forma afirmativa e de forma negativa. Nós temos também as frases interrogativas, então são perguntas, né? Terminam sempre com ponto de interrogação. O que Maria está comprando? É uma frase interrogativa, lembrando que é frase porque começa com letra maiúscula, termina com ponto e tem sentido. No caso aqui, interrogativa. Temos também as frases exclamativas, sempre vão terminar com ponto de exclamação e exprimir algum sentimento. Como Maria compra livros, aqui a gente pode observar que o emissor aqui está espantado, né, com o fato de Maria provavelmente comprar muitos livros. Que dia lindo, também uma frase exclamativa. Temos as frases imperativas, aquelas que sempre dão a ideia de ordem ou pedido. E as frases imperativas, elas podem ser afirmativas ou negativas. Olha lá. Maria, compre esses livros agora. Eu estou dando uma ordem ou fazendo um pedido, é uma frase imperativa. E aí ela, no modo afirmativo, faça-o entrar no carro. Estou dando uma ordem ou fazendo um pedido de forma afirmativa. Não faça isso. Estou dando uma ordem ou fazendo um pedido de forma negativa. Dê-me uma ajudinha com isso. Dando uma ordem, fazendo um pedido de forma afirmativa. Tudo bem? Então, estes são os tipos de frase. Tudo bem? Então, aqui, agora, nós vamos partir para as orações. O que vem a ser uma oração? Oração é todo o conjunto de palavras que se forma em torno de um verbo. Então, já ficou claro aí que uma frase só vai ter oração se ela tiver verbo. A frase nominal, ela não tem oração. Por quê? Porque ela não tem verbo. O verbo, inclusive, é que determina a quantidade de oração dentro de uma frase. Se eu tenho um verbo, eu vou ter uma oração. 2 verbos, 2 orações, e assim por diante. Tudo bem? Então, aqui, olha, coloquei um exemplo. Primeiro, Camila terminou a leitura do livro. Verbo terminar. Então, aqui a gente tem uma oração, porque essa frase tem apenas um verbo. Tudo bem? Então, abaixo eu coloquei atenção, nem toda frase é oração, que é aquilo que eu disse. As frases nominais não possuem orações. Que dia lindo, podem observar que é uma frase nominal, ela não tem verbo, portanto, não tem oração. Aqui abaixo coloquei mais alguns exemplos. Socorro, com licença, que rapaz ignorante. Então, são 3 frases nominais aqui. 3 frases que não possuem verbos. Tudo bem, gente? Então, frase começa com letra maiúscula, termina com um ponto e tem sentido. Se a frase tem verbo, ela é uma frase verbal. Se não tem verbo, é uma frase nominal. E aí, sendo frase verbal, ela vai ter oração. Para eu saber se tem oração, eu preciso saber se tem verbo. Então, se tem um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. Tudo bem? E assim por diante. Nós temos também os períodos. O que vem a ser os períodos? Os períodos, eles dividem-se em período simples e período composto. Período simples é a frase que só tem um verbo, só tem uma oração. Período composto é a frase que tem 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações. Então, eu coloquei aqui exemplos de período simples. O amor é eterno. É uma frase, começa com letra maiúscula, termina com ponto e só tem um verbo, então só tem uma oração. Portanto, é um período simples. Quero aquelas rosas. Só tem um verbo, o verbo querer aqui. Então, portanto, só tem uma oração, período simples. As plantas necessitam de cuidados especiais. Verbo necessitar, um verbo só, uma oração, período simples. O tempo é o melhor remédio. O verbo aqui é, né, o verbo ser, só tem um verbo, uma oração, portanto, um período simples. E aí, os períodos compostos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegria. Verbo partir e o verbo ficar. Então, temos 2 verbos, 2 orações, período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe.
Então, verbo querer, verbo presentear, 2 verbos, 2 orações, período composto. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Olha lá, essa frase possui mais de um verbo, portanto é período composto, mais de uma oração. Cheguei, jantei e fui dormir. Verbo chegar, verbo jantar, fui dormir aqui é uma locução, que são 2 verbos juntinhos, conta como um. Então nós temos 3 verbos aqui, 3 orações, período composto. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aqui, ficado clara essa questão. Então vamos lá para as conjunções. O que vem a ser uma conjunção? Conjunção é o elemento que liga 2 ou mais orações, né, dentro da frase. E a conjunção, ela sempre vai denotar alguma ideia, sempre. Então, além de unir as orações, ter a função de unir as orações, ou termos, né, palavras dentro de uma frase, ela também vai dar significado a essa frase. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês entenderem. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um período simples, uma frase que só tem uma oração. Luiz Fernando compareceu ao evento no horário confirmado. Podem ver que só temos aqui o verbo compareceu, só temos uma frase, uma oração, período simples, não temos nenhuma conjunção aqui para unir as orações, por quê? Porque só temos uma. Abaixo, Luiz Fernando compareceu ao evento e não se atrasou. Observem que temos os verbos comparecer e atrasar. Então, portanto, nós temos 2 orações. A primeira, Luiz Fernando compareceu ao evento. Segunda, não se atrasou. E o que que une, o que que liga essas orações? A conjunção e. Então, olha lá, Luiz Fernando compareceu ao evento e não se atrasou. Aqui é um período composto. E o e, que é a conjunção, tem a função de unir as 2 orações. Mais adiante vamos ver a ideia, né? No caso aqui, é uma ideia de adição, de soma. Então, além de comparecer, ele também não se atrasou. Então, eu somei uma informação aqui a essa frase. Então, aqui vamos ver os tipos de conjunções, as ideias que as conjunções denotam as frases. Então, nós temos as conjunções aditivas, então aquelas que dão ideia de soma, vão somar informação, vão unir, né? Trazendo mais informações à frase. Então, as conjunções aditivas, o e, o nem, o não só, mas também, como também, bem como, todas essas são conjunções aditivas. Olha lá o exemplo. Sua pesquisa é clara e objetiva. Então, o e soma aqui informações. Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Aqui no caso da primeira, o elemento e, ele soma aqui palavras, né, dentro da frase. A segunda aqui, o como também, que é a conjunção, ele vai unir as orações. Temos a primeira oração, ela não só dirigiu a pesquisa, segunda oração, escreveu o relatório. O como também vai unir as 2 orações, dando uma ideia de adição, somando elementos. Não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Então, somei uma informação a essa frase. Temos também as conjunções adversativas. As adversativas, mesma coisa que opositivas, que dão a ideia de oposição, de algo que aconteceu ao contrário. Então, elas são mas, o porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. E aqui temos o exemplo. Tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Tentei chegar aqui, verbo da primeira, uma locução verbal da primeira oração, consegui o verbo da segunda oração. E o porém aqui é a conjunção que une as 2 orações. Então, tentei chegar mais cedo. O normal, a ideia aqui normal é que eu conseguisse. Mas aconteceu o quê? O oposto, o contrário. Eu não consegui. Então, o porém, o mas, o contudo, todavia, entretanto, sempre vão dar ideia de oposição, de algo contrário. Temos também as conjunções alternativas, que dão a ideia de alternância. Uma hora faço outra coisa, outra hora faço outra. Eu vou alternando, eu tenho opção. Então, temos o ou, o ora, ora, o já, o quer. Sempre as 2 orações vão alternar entre uma e outra.
Exemplo, ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, eu tenho aqui a alternativa, eu tenho a opção de escolher agora ou ficar sem o presente. Então, o ou aqui, conjunção alternativa. Temos também as conclusivas, o nome já diz, sempre vai concluir a frase, vai dar a ideia de conclusão, de finalização. Temos o logo, o pois, e o pois quando vem depois do verbo, que vocês vão ver que o pois antes do verbo é explicativo. Portanto, por conseguinte, por isso, assim, então, todas essas são conjunções conclusivas. Olhem o exemplo. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Se estava bem preparada, conclui-se que não ficaria nervosa. E foi o que aconteceu. Então, portanto, aí é uma conjunção que está unindo orações, dando ideia de conclusão. E aí temos as explicativas. O nome já diz, dão ideia de explicação. Temos o porquê, o que, o pois, quando ele vem antes do verbo, o porquanto. O pois vocês, para tirar a dúvida, vocês troquem o pois por porquê. Se couber, é porque ele é uma conjunção explicativa. Então, olha aqui o exemplo da conjunção explicativa. Não demore que o filme já vai começar. Então, o que tem a mesma função de porquê. Então, explica. Por que você não deve demorar? Porque o filme vai começar. Então, a ideia aqui dessa conjunção é de explicação. E aí eu coloquei um adendo aqui, né? A conjunção e, às vezes, ela pode aparecer como adversativa, como opositiva. Isso vai acontecer quando eu puder trocar esse e pelo mas. Então, Carlos fala e não faz. Então, Carlos fala, mas não faz. Então, esse e é opositivo. Eu posso trocá-lo por mas. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Mesmo assim, caso alguém ainda não entenda, né? Pode me procurar que eu ajudo. Vocês vão observar lá na apostila de vocês, o exercício 4 já trabalhou essa questão da conjunção. Eu coloquei aqui o exercício 4 nesse mesmo slide para ficar mais fácil. Mas lá no exercício 4, vocês preencheram o quadro colocando um elemento que desse coesão, que unisse as duas orações. Então, aqui no meio, quem preencheu foram vocês. Então, olha aqui a primeira. Quero ir ao cinema, mas não tenho dinheiro. Ou e, se tiver a função de mas, não tenho dinheiro. Então, aqui nós podemos observar, temos uma oração opositiva, a ideia contrária. Eu quero ir ao cinema. O ideal é que eu conseguisse, mas eu não tenho dinheiro. Então, aconteceu o contrário. Quero ir ao cinema para passear no shopping. Né? A causa de eu querer ir ao cinema é qual? Passear no shopping. Cheguei atrasado, porque, pois choveu muito. Olha lá, está aí explicando a outra oração. O motivo de eu ter chegado atrasado foi que choveu muito. Faltei a aula, mas fiz a lição. O ideal não, né? O que se espera de quem falta a aula é que não faça a lição. Mas aqui aconteceu o contrário. A pessoa faltou, mas fez a lição. Então, opositiva, adversativa. O rei saía às ruas para que o povo cumprimentasse. Faltei a aula ontem porque, pois, fui ao médico. Então, estou explicando o motivo de ter faltado a aula. Ela estava preparada para a prova, mas, porém, ficou nervosa. Então, adversativa, opositiva, aconteceu o contrário. Ela estava preparada para a prova e saiu-se bem. Olha lá, então aqui nós temos uma aditiva, eu somei uma informação. O atleta treinou muito e conseguiu ser campeão. A mesma coisa. O atleta treinou muito, mas não conseguiu ser campeão. Aqui nós temos uma adversativa, opositiva, a ideia é contrária. Então, percebemos que as conjunções, além de unir termos ou orações, elas também dão ideias às frases, dão significados às frases. Significados de quê? De explicação, de oposição, de alternância, de conclusão, todos esses significados que eu passei. Então, agora eu quero que vocês terminem a apostila. Vocês fizeram até o exercício 9, agora vocês vão fazer até o final, até o último exercício da apostila. E eu também vou enviar um exercício sobre essas conjunções que vocês vão me mandar valendo ponto.
tudo bem? Eu vou postar lá no Google Classroom a apostila no formato DocX. Então, o aluno que optar pelo Google Classroom vai poder abrir, responder lá mesmo, digitando, né, na apostila, e depois reenviá-la, tudo bem? E o exercício também vou postar em formato DocX. E vou colocar aqui no Word, vou colocar no Word, desculpa, vou colocar no WhatsApp esses exercícios, e quem não for fazer pelo Google Classroom, copia no caderno e manda foto para mim. Deem preferência ao Google Classroom, porque já fica registrado tudo certinho, até para a segurança de vocês. Olha lá, mandei sim, está registrado lá. Mas quem não conseguir, tudo bem, pode me mandar pelo WhatsApp, até segunda-feira que vem. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tudo bem, pessoal? Obrigada e boa noite.